Olá, pessoal! Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a quem está assistindo às aulas do nosso curso de inverno, se preparando para o próximo processo seletivo do programa de pós-graduação multicêntrico em Ciências Fisiológicas. Essa aqui é a primeira aula, o primeiro assunto dos temas que caem na prova, e eu sei que é um assunto que gera um pouquinho de dúvida, um pouco de confusão, então eu vou tentar ser o mais clara e simples aqui nas minhas explicações o possível, mas eu já me coloco à disposição para quem tiver dúvida aí durante os estudos, quem precisar de alguma forcinha, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu coloquei aqui na apresentação, tá bom? Mas tá, vamos falar então sobre potencial de membrana. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês pensassem o que significa estar vivo para a fisiologia. Já pensaram sobre isso? Fisiologicamente falando, estar vivo depende de uma série de reações químicas que, articuladas entre si, elas vão operando para manter um equilíbrio dinâmico das nossas células, né? Entre as nossas células. É mais ou menos como se fosse assim uma orquestra bioquímica que libera energia, quebrando as ligações químicas daqueles nutrientes que a gente ingere da nossa alimentação e vai construindo e reconstruindo proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, glicídios e também descarta aquele resto de substância que já não é mais funcional para o nosso organismo, né? Mas a atividade biológica, ela não envolve só as reações químicas. A gente também pode encontrar diferentes tipos de atividades biológicas, como, por exemplo, a atividade elétrica, mecânica, né, se a gente pensar nos movimentos, no comportamento, a térmica, até luminosa, né, dependendo do tipo de organismo vivo que a gente está falando. Aliás, muito antes da gente ter certeza sobre a natureza bioquímica e fisiológica da vida, acreditava-se que o que impulsionava esse processo era a energia elétrica. Não é à toa que o descobrimento da eletricidade ele se confunde um pouco também com os primórdios da biologia. Querem um exemplo? Eu coloquei essa imagem aqui do Frankenstein, eu acho que todo mundo conhece essa personagem aqui, que é justamente uma criatura artificial que foi construída a partir de tecidos mortos e animada justamente pelo quê? Por eletricidade. Bom, além do Frankenstein, eu não sei se vocês já ouviram falar do experimento de um cientista italiano, que me fugiu o nome aqui agora, mas ele fez um sapo morto mexer as patinhas só aplicando um estímulo elétrico sobre elas. E é o mesmo pensamento se a gente parar para pensar naqueles exemplos clássicos que a gente encontra nos livros de fisiologia sobre esse assunto, quando a gente sente dor e levanta o pé instantaneamente, se a gente pisar em uma taxinha, isso tudo só acontece porque a gente tem sinais elétricos viajando rapidamente através das nossas células, tá? Então, eu já coloco aqui como um postulado, ó, que existe atividade elétrica nos tecidos vivos, tá? E a partir de agora, eu preciso que vocês se lembrem da composição das células, do que é uma membrana celular, tá? Então, se for preciso, se vocês não se lembrarem dessa terminologia, do que tem aí, pausem o vídeo aqui, voltem para revisar essa matéria em algum outro vídeo, em alguma coisa que vocês tenham aí, para depois vocês voltarem, para não ficar com a matéria jogada, tá? Para não ficarem termos jogados aqui. Mas, bom, a atividade elétrica nos tecidos vivos, como vocês já devem ter percebido, é um fenômeno que se dá em nível celular e é estritamente dependente da membrana celular, ok? Em praticamente todas as células vivas em que isso foi medido, foi detectada uma diferença de potencial elétrico, o famoso DDP, que vocês vão ver aqui a partir daqui em vários slides aqui para frente, que se dá entre o citoplasma e o exterior das células, ok? E esse valor ele é diferente,
ele depende do tipo celular que a gente está falando, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui para frente, nessa aula. Bom, então, finalmente chegamos no potencial de membrana. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês pensassem sobre essa nomenclatura, o potencial de membrana. Potencial. Bom, uma coisa potencial, segundo o dicionário, é uma coisa suscetível de acontecer, de existir. Quando a gente fala em potencial de membrana, a gente está falando justamente de um potencial elétrico das membranas, ou seja, da possibilidade de haver uma passagem de carga elétrica passando ali pela membrana, tá? Isso é o que a gente chama, então, de potencial elétrico das membranas, ou das células, né? Potencial elétrico das células. Para a física, coloquei essa imagem aqui para representar a física. Um potencial elétrico ele é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, de repelir ou atrair outras cargas elétricas. Pensando em um exemplo prático, tá? Quando a gente anda descalço num tapete, ou a gente vai tirar um casaco de lã num dia que está seco e é frio, no inverno, por exemplo, a gente não escuta uns estalinhos de energia estática? E aí, se de repente a gente tocar em alguma coisa que faça veicular essa energia, a gente tem uma descarga elétrica. E é muito comum a gente tomar um choque, né? Às vezes é só um sustinho, mas, e nem sempre, aliás, não é incomum que a gente veja faíscas se formando nesse contato, né? Mas nesse caso aí, a descarga elétrica, ela veiculou uma corrente tão baixa que, além do susto, a gente não tem nenhum tipo de estímulo nocivo ou doloroso. E a isso, a gente dá um nome, a gente chama de eletrização por atrito, tá? Esse fenômeno fisiológico super comum que acontece com todo mundo, eu tenho certeza, ele é chamado de eletrização por atrito. Bom, na água, nas soluções de fluido biológico, essa eletrização por atrito ela é muito pequena. Isso porque as soluções iônicas elas são condutoras e, sendo condutoras, elas não permitem o desenvolvimento de uma diferença de potencial elétrico significativa. E a membrana celular, com essa propriedade que ela tem de isolamento elétrico, ela permite, então, que haja a diferença de voltagem entre o citoplasma e o meio extracelular. E é exatamente isso que é a base para a geração e para a manutenção do potencial de membrana. Tá? Isso aqui é super importante. Bom, mas de onde é que vem essas cargas elétricas nos organismos vivos? Uma vez que nos tecidos biológicos a gente não tem disponibilidade de elétrons livres, né, para que eles trafeguem livremente por aí, eles têm que se dispor, as suas cargas elétricas, né, elas têm que estar associadas a outros íons de compostos que foram dissociados no meio aquoso, que preenche, então, o interior e o exterior da célula, que são os famosos líquidos intra e extracelulares. Tá? E uma diferença que é, assim, chave entre a geração de potencial nas células vivas e nos objetos inanimados é que, nas células, os potenciais elétricos eles não se devem a um excesso ou a um déficit de elétrons livres, mas sim a um desequilíbrio entre as concentrações de cátions e de ânions no citoplasma. Bom, e sobre isso, bom, primeiro eu coloquei isso aqui, né? Para quem não se lembra a diferença entre os íons cátions e ânions, um cátion é aquele íon que ele é carregado, ele é eletricamente positivo, e o ânion ele é carregado, ele é eletricamente negativo, ok? E tá, então sobre isso dois fatores são cruciais aqui para a gente determinar a quantidade de carga que vai fluir através da membrana. Bom, um potencial elétrico, ou a voltagem, e por isso ele é representado por esse Vzinho aqui,
Basicamente diz respeito a DDP, a diferença de potencial entre o ânodo e o cátodo. A condutância elétrica, que é representada por esse símbolo G, ela é a habilidade relativa de uma carga elétrica de migrar de um ponto a outro, tá? E, bom, essa condutância, ela vai depender do número de partículas que a célula tem disponível para carregar a carga elétrica e da facilidade com que essas partículas possam viajar pelo espaço. Vocês também podem ver isso aqui, a condutância elétrica, sendo representada como a resistência elétrica, até por isso que eu coloquei a resistência aqui. A resistência elétrica, representada por esse R, é a dificuldade relativa que uma carga elétrica tem em migrar, tá? Mas aí a resistência elétrica ela é simplesmente o inverso da condutância, ok? Por isso que elas podem ser... Vocês podem ver esse assunto sendo falado sobre elas da mesma forma, como se fossem a mesma coisa, ok? Mas uma é o inverso da outra. Dito isso aqui, tem uma coisa que eu quero que vocês guardem, que já já a gente vai ver melhor nos próximos slides. Mas só para ir adiantando na cabeça de vocês aqui. Bom, para a gente forçar eletricamente os íons a cruzar a membrana, é preciso que a membrana possua canais que sejam permeáveis àquele íon, né? E que exista uma diferença de potencial. Isso é crucial. E aí, beleza. Tendo isso, existindo isso, tá tudo ok. A gente vai ter íons em solução dos dois lados da membrana, que podem cruzar somente por canais proteicos, como está sendo representado aqui. E a abertura dos canais iônicos, veiculando um fluxo iônico que está associado a uma corrente elétrica, ele pode provocar nessa célula variações de potencial citoplasmático. Mas não se esqueçam de que as membranas das células elas são seletivas. E é justamente essa seletividade iônica que vai mover a entrada e a saída de cátions e ânions da célula, tá? Essa propriedade ela vai permitir a um determinado canal iônico selecionar até o canal, o sinal da carga do íon que vai passar por ele, tá? E além disso, o movimento de qualquer íon através do seu canal vai depender do gradiente de concentração e da diferença de potencial através da membrana, sempre. Agora, finalmente, se eu perguntar para vocês, o que é potencial de membrana? Bom, o potencial de membrana, ele é a voltagem através da membrana em qualquer momento e é representado por esse símbolo aí, Vm. Às vezes, o Vm ele vai estar em repouso e outras vezes não, né? Como no caso do disparo de um potencial de ação, que é o que vocês vão ver na próxima aula. E aí o Vm, a gente consegue medir, essa imagem, ela está representando então, como que a gente faz para medir o potencial de membrana. Ele pode ser medido quando a gente insere no citoplasma da célula, aqui no citosol, um microeletrodo. E esse microeletrodo, a gente... Não dá para ver meu cursor, né? Mas o microeletrodo é esse espinhozinho que está aí sendo colocado no citosol da célula, tá? E esse eletrodo ele é preenchido com uma solução salina, que é eletricamente condutiva. E ele é conectado a um voltímetro. E o voltímetro ele mede o quê? Exatamente o que vocês pensaram. O voltímetro ele vai medir a diferença de potencial entre a ponta desse microeletrodo que foi colocado aí no citosol da célula e um cabo que foi colocado fora da célula, tá? E aí esse método ele vai revelar aquilo que eu já falei anteriormente para vocês, que uma carga elétrica ela não está uniformemente distribuída através da membrana plasmática. No caso dessa célula aqui, que é um neurônio, o interior da célula ele é eletricamente negativo em relação ao exterior. Eu não estou conseguindo colocar o cursor aqui para mostrar para vocês, mas se vocês virem aí nesse zoom, vocês vão perceber então que o interior
da célula ele é eletricamente negativo com relação ao exterior, no caso dos neurônios. Bom, seguindo aqui, essa diferença constante, que a gente pode também chamar de potencial de repouso, ela vai ser sempre mantida para aquele neurônio que não estiver gerando impulsos. Esse é, então, um potencial estacionário, ou seja, um potencial que não varia com o tempo, indicando que não está acontecendo nada, não tem nenhuma variação temporal da quantidade de cargas livres no citoplasma, tá? Então, o potencial de repouso, ele é isso, e ele é representado, eu não coloquei aqui, mas ele é representado por EM, ok? Mas e aí? E se eu perguntar para vocês qual que é, então, a diferença entre o potencial de repouso de uma célula e o potencial de membrana? Eu estou perguntando isso porque alguns livros, alguns autores, algumas pessoas trazem isso como a mesma coisa, mas não é. No entanto, essa diferença, ela é muito simples, tá? O VM, o potencial de membrana, ele é o potencial elétrico do citoplasma e ele é medido com referência ao meio extracelular, né? Então, ó, VM é o V do citoplasma menos o V extracelular. Dessa forma, então, o VM, o potencial de membrana, ele é o potencial citoplasmático em qualquer condição. Em repouso, durante o potencial de ação, até durante uma perturbação artificial do potencial de membrana também, tá? Então, a gente vai representar... Isso é o VM, o potencial de membrana, em qualquer situação. E o potencial de repouso, ele é um caso particular do potencial de membrana, tá? Quando ela está naquele estado estacionário que eu falei para vocês, em repouso. Isso quer dizer que o potencial intracelular ele não está variando com o tempo e a célula não está sendo perturbada eletricamente, que nada acontece, ok? Então, se vocês pararem para pensar, o potencial de repouso ele vai ser sempre igual ao potencial de membrana. Mas o potencial de membrana nem sempre vai ser igual ao repouso, né? Mas vocês vão entender isso melhor na próxima aula, a aula sobre potencial de ação. Acho que vai ficar mais claro. Bom, entrando um pouquinho mais agora na biofísica da coisa, chegando mais para o final, vamos considerar, então, nessa imagem aqui, como uma célula hipotética, tá? Cujo interior dessa célula aqui, ele está sendo separado por uma membrana fosfolipídica pura, sem nenhuma proteína, tá? Não tem canal de nada passando aqui, nenhuma proteína. Dentro dessa célula, a gente tem uma solução concentrada de sal, de potássio, e que está fornecendo, então, potássio e esse A menos aí, que é para um ânion qualquer que tiver carga negativa aí nessa célula, tá? E fora da célula, a gente tem uma solução com o mesmo sal, porém diluída 20 vezes em água. Então, tá menos concentrado, por isso que ele tá menorzinho, tá? Por isso que essas letrinhas elas são representadas em menor tamanho, menor aumento. Enfim, estão menores. Apesar de haver aí uma grande diferença, né, de 20 vezes de diferença no gradiente de concentração entre o interior e o exterior da célula, não tem movimento nenhum direcionado de íons, porque essa bicamada fosfolipídica, ela não tem nenhum canal proteico, tá? Então, ela é impermeável a átomos hidrofílicos que são carregados, tá? Os átomos carregados, eles não passam livremente pela membrana. E aí, se a gente colocasse aquele microeletrodo aí, ele não ia marcar nenhuma diferença de potencial. Vocês concordam? Entre o interior e o exterior da célula. Em outras palavras, aqui nesse caso, ó, o VM seria igual a 0 milivolts, porque a razão de potássio para cada ânion qualquer, em cada lado da membrana, seria igual a 1, tá? E aí, em ambas as soluções, isso seria eletricamente neutro. As soluções são eletricamente neutras porque a membrana ela não tem nenhum canal proteico que permita a passagem iônica. Ok? Isso tem que ficar bastante claro. Agora vamos considerar essa situação
porém adicionando aí um canal de potássio nessa membrana, tá? Na bicamada lipídica a gente adicionou aí um canal de potássio. Devido à permeabilidade seletiva desses canais, o potássio passaria livremente, então, pela membrana, mas esse ânion não, porque esse canal ele é seletivo para potássio. Inicialmente, a difusão estaria no comando aí, né? Os íons potássio eles passariam para fora da célula por esses canais a favor do gradiente de concentração. Lembra que está mais concentrado do lado esquerdo do que do lado direito? Enfim, como o ânion ele vai sendo deixado para trás, o interior da célula imediatamente ele vai começar a adquirir uma carga líquida negativa, né? O que estabeleceria uma diferença de potencial elétrico através da membrana. E aí, ó, à medida que o fluido no interior adquirisse mais carga negativa, a força elétrica começaria a atrair os íons potássio positivamente carregados de volta para o interior da célula. Ok? E aí, quando uma determinada diferença de potencial fosse atingida, a força elétrica atraindo os íons potássio ao interior contrabalancearia a força de difusão que estaria colocando eles aí para fora. E assim, um estado de equilíbrio vai sendo atingido. Tá? Onde a força elétrica e a força de difusão, elas vão ser iguais e opostas. E aí elas vão cessar, vão acabar com esse movimento direcionado de potássio através da membrana. Eu tô um pouquinho resfriada, gente, então eu posso estar um pouco fanha, mas eu espero que esteja dando para entender. Bom, e aí, a diferença de potencial elétrico que contrabalança exatamente um gradiente de concentração iônico, ela é chamada de potencial de equilíbrio iônico, ou simplesmente potencial de equilíbrio. E ela é representada, então, ó, por esse E-íon, tá? Sempre que vocês virem esse símbolo E-íon, a gente está falando do potencial de equilíbrio iônico. Bom, esse exemplo, ele demonstra que gerar uma diferença de potencial elétrico através de uma membrana é uma coisa relativamente simples. As únicas coisas necessárias para que isso aconteça são um gradiente de concentração iônico e uma permeabilidade iônica seletiva, certo? Íons e canais na membrana que possam fazer com que haja essa permeabilidade iônica seletiva. E aí a gente pode usar esse exemplo aqui, exatamente esse exemplo, para fazer 4 observações que são super importantes. Eu vou colocar essas 4 observações aqui, mas eu vou só citar quais são elas. E aí no final do vídeo eu vou deixar alguns slides com essas 4 observações e umas explicaçõezinhas, mas caso vocês não tenham entendido, tá? Umas explicaçõezinhas a mais. Então, vejam essas constatações aqui, tentem entender o porquê. E aí, no final do vídeo, vocês confirmam se vocês estavam certos, beleza? Então tá, as 4 observações importantes que a gente tira desse exemplo aqui, dessa imagem. Primeira coisa, grandes alterações no potencial de membrana são causadas por alterações minúsculas nas concentrações iônicas. Segunda coisa, a diferença de carga elétrica acontece entre a superfície interna e externa da membrana. Terceira coisa, íons são impelidos através da membrana em uma velocidade proporcional à diferença entre o potencial de membrana e o potencial de equilíbrio. E quarta coisa, se a diferença de concentração para um íon através da membrana é conhecida, o potencial de equilíbrio para esse íon pode ser calculado. Bom, falando em cálculo, a gente não pode deixar de falar sobre esse tema, falar sobre a equação de Nernst. Tá? Então, os exemplos anteriores, eles mostraram que cada íon tem o seu próprio potencial de equilíbrio, né? O potencial elétrico estacionário que seria atingido
se a membrana fosse permeável somente para aquele íon, como a gente viu no exemplo, né? E aí a gente pode falar do potencial de equilíbrio do potássio, do sódio, do cálcio, do cloro e assim por diante, né? Se a gente sabe a carga elétrica de um íon e a sua diferença de concentração através da membrana, a gente pode facilmente deduzir se o interior da célula seria positivo ou negativo no equilíbrio, tá? E, de fato, o valor exato de um potencial de equilíbrio em milivolts, ele pode ser calculado usando uma equação que é derivada aí dos princípios da físico-química, que é justamente essa equação aqui. É a equação de Nernst, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ela. E ela leva em consideração, então, a carga do íon, a temperatura e a razão das concentrações externas e internas do íon. Se a gente usar aí a equação de Nernst, a gente pode calcular o valor de potencial de equilíbrio para qualquer íon, tá? Qualquer íon a gente consegue fazer isso. Por exemplo, e como no exemplo anterior, né? Se o potássio tiver 20 vezes mais concentrado no interior de uma célula, a equação de Nernst, ela vai mostrar que o potencial de equilíbrio do potássio, como eu coloquei aqui esse círculozinho, círculo não, né? Eu tentei colocar em evidência a equação de Nernst vai mostrar, então, que o potencial de equilíbrio do potássio, ele é menos 80 milivolts, tá? Se a gente usar aqui a concentração interna, concentração externa, saber a temperatura e souber a temperatura, a gente faz essa conta e chega nesse valorzinho aqui, ok? Como que a gente faz isso? Assim, usando essa fórmula. O potencial de equilíbrio de um íon, ele pode ser calculado exatamente assim, tá? Mas não se assustem. Isso aqui, ó, esse E-íon, ele é igual ao potencial de equilíbrio do íon, como a gente viu anteriormente. Esse Rzinho aí, eu não consigo colocar o cursor, mas eu vou falando o que é o que e vocês vão seguindo com os olhos, ok? Então, potencial de equilíbrio do íon é igual a esse 2,303 R. Esse R aqui, ele é a constante dos gases. O T é a temperatura absoluta. Z é a carga do íon. F é aquela constante de Faraday. Acho que é Faraday que fala. Log, tá? É o log, é o logaritmo na base de 10. E o íon, entre colchetes, ele é a concentração do íon. Em cima, a concentração iônica extracelular e embaixo, a concentração iônica intracelular, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir entender essa formulazinha aqui. Bom, uma coisa que vocês precisam lembrar é que no equilíbrio, a gente tem o balanço exato de duas coisas. A difusão, que vai forçar o íon no favor do seu gradiente de concentração, e a eletricidade, que faz com que o íon seja atraído por cargas opostas e repelido por cargas iguais. Um aumento da energia térmica de cada partícula vai aumentar a difusão. E assim, a gente vai aumentar também a diferença de potencial que vai ser alcançada no equilíbrio, ok? Então, o potencial elétrico, o E-íon aí, ele vai ser proporcional à temperatura, beleza? Por um outro lado, o aumento na carga elétrica de cada partícula diminui a diferença de potencial que é necessária para balancear essa difusão. Portanto, essa E-íon, ela é inversamente proporcional à carga do íon. Então, ó, a gente não precisa se preocupar nem com R e nem com F dessa equaçãozinha aí, porque eles vão ser sempre constantes. Ok? Bom, e aí, ó, olha só,
não se assustem, isso aqui é muito simples. Se a gente pensar aí na temperatura corporal a 37 graus Celsius, a equação de Nernst para os principais íons que eu coloquei aqui, ó, o potássio, o sódio, o cloreto e o cálcio, ela pode ser simplificada para isso aqui, tá? Portanto, para a gente calcular o potencial de equilíbrio de um determinado íon à temperatura ambiente, considerando que seja, em média, isso, 37 graus Celsius, tudo que eu preciso saber são as concentrações iônicas, olha só, dos dois lados da membrana. O resto é constante ou já está estabelecido, okay, beleza? E esse resultado eu vou ter em milivolts. A única coisa que eu preciso lembrar como calcular é o log. O logaritmo na base 10. Então, ó, por exemplo, se a gente estipular, nesse exemplo aqui, o exemplo que a gente usou na aula toda, que o potássio está 20 vezes mais concentrado dentro do que fora da célula, qual que é o potencial de equilíbrio para o potássio? Conseguem pensar? Pensem sobre como fazer essa conta, que eu deixei o resultado aqui no final para vocês confirmarem se o que vocês fizeram foi certo. E para finalizar, para fechar aqui a aula, eu vou deixar um desafio pedagógico para vocês pensarem um pouquinho mais aqui sobre isso que a gente conversou e se prepararem para a próxima aula. Ou quem sabe, na próxima aula de potencial de ação, vocês até conseguem extrair essa resposta e responderem a este desafio. Bom, o desafio. Eu afirmo para vocês que o potencial de membrana em repouso, ele se dá principalmente por conta do potássio, do íon potássio. Então, o potencial de membrana em repouso é devido principalmente ao potássio. E eu pergunto para vocês, a que isso estaria relacionado? Por quê? É possível eu fazer essa constatação a partir da equação de Nernst? Como que eu chego nessa conclusão? Isso é um fato, tá, gente? Normalmente, o potencial de membrana em repouso, ele se dá por conta do potássio. E aí, eu quero saber de vocês, por quê? Então, assim, com essas informações aqui que eu passei para vocês, vocês podem pensar sobre isso. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho a mais e usassem o que a gente viu aqui até agora para tentar formular essas respostas, ok? Então, agora eu vou deixar aqui para vocês o gabarito daquela perguntinha que eu fiz, da continha da equação de Nernst e as observações que eu coloquei para vocês anteriormente, tá bom? Muito obrigada, eu espero ter ajudado vocês. Eu desejo uma boa sorte àqueles que forem fazer a prova, ok? E quem precisar, já sabem, pode entrar em contato comigo pelo e-mail e eu estou à disposição de vocês.